aceitável, pô, tá funcionando. O marketing se independizou da TI, começamos a fazer nossos próprios projetos, e aí agora ele está começando a premiar o resto da empresa. Eu entendi que o CTO achava que ia ser substituído. Entendeu? É o medo da tecnologia, do poder dela. Ele entende que existe, ele entende que é possível, mas como é que ele vai entender que uma pessoa do atendimento vai entregar um produto? Hoje, na minha empresa, uma pessoa do atendimento consegue construir produto. Você trouxe o ponto certo. Acho que tem que entender de produto. De produto e business. Não é da construção, é saber o que você quer com o produto. Em dado momento... Solução, né? Em dado momento, isso estabilizou todo o conhecimento, né? Equalizou, democratizou. Democratizou. Você tinha tudo assim, não, eu sei C#, eu sei Mongo, eu sei... Aí você ficava Era uma barreira de entrada. Tem um case novo, Pedro, aconteceu domingo, tá? Meu moleque, ele pediu pra eu comprar um aplicativo pra ele controlar as figurinhas da Copa. Aí eu peguei e falei, não fala nada, meu, faz aí. Ele falou, como faz aí? O que eu fiz? Dei o Lovable pra ele. Ele fez o aplicativo Que legal. de controle de quantas figurinhas tem repetidas, que número tem, bonitinho. E agora os amigos eles estão todos usando. Sabe, o meu filho, ele é atleta de natação e ele estava com problema de estratégia na prova dele. E ele falando assim, pai, eu não sei o que eu faço, pai, isso, o que, sabe o que ele fez? Entrou no ChatGPT. Eu tanto de falar em IA, ele tem ChatGPT. E, não, e aí ele começou a ver quais modelos de estratégia, como é que ele inicia a prova, meio de prova. Qual que é a prova dele? 200 costas, 100 peito. Cacete, e caraca, 200 medley. E ele começou a entender isso, ele começou a questionar e conversar. E ele entendeu e pensou numa estratégia, né? Estruturou. Então é uma cocriação ali, né? Ele não chegou... É cocriação. E validou isso com o técnico e foi conversar. Então, quer dizer, ele pegou aquilo como fundamento. É uma coisa que eu não conseguiria discutir com ele, assim, né? Pô, não, até os 25 metros você faz isso? Até... Não sou ali é um nadador. pensamento que é super... Esse negócio da cocriação é importante. Assim, e você vê que as grandes empresas, elas sabem da existência da IA, mas só que existe uma resistência cultural. Por isso que eu acho que é uma função muito da AI Brasil impactar a cultura nas grandes empresas. Então, chegar com a Ambev, conversar com todas as grandes empresas, sabe? Tentar modificar, e entender que vai ter diminuição de pessoal, vai ter diminuição... Cara, vai ter otimização de custo. Tá? Inteligência vai ter uma de oportunidade de utilização... muita coisa, né? O atendimento Exatamente. vai estar fazendo... Você capacitar, de repente, uma pessoa que conhece muito seu negócio. Às vezes a pessoa que mais conhece seu negócio não é o C-Level, é o quem está no chão, vendo ali o que o cliente está fazendo. E isso que é a melhor coisa, porque você dá poder para ele falar, olha, eu tenho uma ferramenta X aqui, criei essa ferramenta, isso aconteceu comigo. Marcelo, criei essa ferramenta aqui. Eu falei, mas onde você criou? Marcelo, quando você fala você criou uma ferramenta, tangibiliza pra gente. Imagina o seguinte, você desenvolve software, todo mundo está aqui, vai entregar o software na rua. Então você tem releases, né? E às vezes está faltando uma feature lá, está faltando, um desabilitar em massa, não sei, todos os usuários de uma empresa X. Vou dar um exemplo aqui. Perfeito. E aí o desenvolvimento te dá um prazo, vou fazer isso em 3 semanas, 4 semanas, 2 sprints. Aí o atendimento fez isso em 2 horas. É demais. Usando as APIs, usando tudo, porque ele queria uma coisa específica. Os caras não são programadores. Não são programadores. Só sabem o que eles querem. Só sabem o que eles querem. E aí... Tem um ponto interessante aí também, que eu acho que a TI vai ser muito fundamental, que é, a gente, por exemplo, no marketing, a gente começa a desenvolver aplicativos, fizemos lá um chatbot que atende, um Skyler, só que, cara, nós somos do marketing e vamos desenvolvendo projetos, integramos com um banco de dados ali, tal. Preciso de uma camada de segurança, de governança, de estrutura. A gente não colocou nenhum dado sensível, mas daí pra gente ficar muito animado e de repente soltar algum dado sensível, é isso, né, para qualquer empresa também. Então eu acho que tem essa camada também. A gente tem a velocidade e a empolgação de fazer e executar e fazer acontecer. Só que tem que trazer também aquele lado da governança e do controle, porque senão vira uma loucura. Exato. E segurança. Uma mudança nos perfis. Os product owners, eles estão ganhando muito mais força, porque agora eles conseguem testar, autonomia, eles conseguem testar e fazer coisas. MVP. E isso é bom para o time de desenvolvimento, porque o que ele leva para... mais pronto. O POC ele não precisa mais, ele mesmo faz. Então chega mais pronto.
E a missão do time de TI, de tecnologia, de infraestrutura, de arquitetura é exatamente essa, dar governança, integrar... Conversa da arquitetura. Exato, e não de desenvolvimento. Arquitetura de solução, que a maioria das pessoas falam assim, o cara um monte de caixinha falava assim, ó, tem aqui o serviço tal, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora quando ele bota as caixinhas, 2 dias depois tá rodando. Não põe mais no papel. Não põe mais no papel ele e não põe vai no te entregar móvel. isso em 2 anos e vai te pedir, sei lá, 15 milhões de orçamento. E nessa linha, eu acho que a parte da transformação digital é mostrar que todas as áreas, financeiro, RH, etc., são todas áreas de inovação agora. Viraram área de inovação porque você consegue, se der a ferramenta certa, eles conseguem inovar. Porque você bota o TI para desenvolver alguma coisa, não conhece nada de RH. Como vai conseguir melhorar ou fazer a entrevista adequada, né? Ora, o RH não sei se consegue vocês- desenvolver soluções se tiver o mínimo de ferramental. Se você pensar hoje, você vai que você ia executar, sei lá, em 1, 2 anos, pensa em um crescimento em 100 vezes. Porque o poder de processamento e de criação, você consegue escalar 100 vezes. Então, um projeto seu que era de 1 ano, talvez você consiga fazer aquele 1 ano em 1 mês. E é né? isso mesmo. E aí você conseguir... Eu sou filho de um velejador italiano, enfim, sonhava velejar como meu pai, ele faleceu cedo, então tinha essa inspiração. E eu comecei a velejar até tarde, né? Porque tinha 22 anos, normalmente, quem começa a competir começa com 10, aqueles barquinhos optimistas, pequenininhos e tal. Mas, enfim, eu tive que correr atrás de prejuízo, né? Então, nos primeiros... A água. Você viu a água? Estou ouvindo ali. Os primeiros 5 anos era muito treino, muitas regatas, né? Eu trabalhava em todo o meu tempo livre, eu treinava ou competia. E aí, em 89, eu ganhei o campeonato mais importante do mundo nos Estados Unidos, em Chicago, né? Fui campeão americano e aí começou a passar coisa errada na cabeça, né? Falou, eu quero largar tudo para velejar, né? Mas é difícil viver de vento, né? Tocar nem se fala, né? Mas viver de vento, né? O vento que empurra a gente, mas para monetizar é difícil, né? E aí eu, em 93, na época eu trabalhava na Noite Paulistana, era dono do Aeroanta, do Olivia, do Mr. Fish, do Singapurezinho, enfim, eu trabalhava na Noite Paulistana. Aí larguei tudo para fazer uma coisa assim, é por isso que eu falei que a IA jamais vai fazer isso, porque racionalmente, se a IA falasse assim, qual que é a chance de você pegar um barco sem cabine, né, um Hobbycat que é feito para velejar aqui na represa, sair de Miami e chegar em Ilhabela vivo? Ela com certeza vai falar assim, a chance de morrer é 95%. Então não é uma decisão racional, né? Essas decisões que acho que todo mundo aqui na vida tomou um dia, né, de romper, não tem nada de racional. Se botar na ponta do lápis, a chance de, né, sempre falo, sonhe, ouse fracassar, né? E aí foi um impulso, assim, um impulso que eu não tive como segurar. Aí saí, larguei todos os meus negócios, vendi minha parte, passei 1 ano junto com o Marcos fazendo planejamento, como fazer uma viagem de Hobbycat de Miami para Ilhabela. O barco não tem cabine, não tem motor, não tem onde botar nada dentro praticamente, não tem onde dormir, não tem energia, não tem nada, né? E a realmente ia falar para você não fazer isso. Uma jangada moderna, vamos dizer assim, uma jangada high-tech. E aí surgiu esse projeto, a gente vendeu o projeto para sempre Toshiba e o cartão da Amex, o cartão Solo, e mais DHL, umas outras empresas grandes. Pegamos uma passagem, fomos para Miami, só passagem só de ida, então a gente ia ter que voltar com o Hobbycat, né? Compramos 2 Hobbycats, que eram 2 barcos, né, para ter 4 velejadores, pelo menos se caiu um barco virar, outro ajuda, se quebrar o mastro, sei lá, pode acontecer tanta coisa, né? E a viagem, contra todas as probabilidades, deu certo, né? Que ano que era essa? 94. Então, não tinha nada para pesquisar. Não, a Quanto tempo gente... demorou para chegar? Os Gente- 4 chegaram, certinho. Na verdade, essa viagem ela teve uma configuração um pouco inteligente. Por quê? Quando a gente teve a ideia de fazer essa viagem, e a gente
dividiu a história com os amigos, todo mundo falou, eu quero ir. Imagina que nós aqui. Então tá bom. Eu então, quero ir, mas na hora. o Pedro vai fazer o primeiro mês, o Rodrigo o segundo, sabe assim? Aí quando ele saiu de Miami, ninguém mais apareceu. Você estava no meio do caminho, tinha que chegar. Aí a gente foi, e tinha gente que saiu para ficar 40 dias mesmo, né? E voltou. A minha sorte é que eu tinha muitos amigos no Caribe, velejadores, assim, gente nas Bahamas, gente em Porto Rico, e fomos pegando gente no caminho e trocando. Então, eu fui o único que fez a viagem toda, foram 19 pessoas, teve gente que ficou uma semana. E também teve gente que espanou, saiu lá, falou, não, tá louco, isso aqui eu vou morrer, voltou ao Brasil. O outro, meu sócio, 70 dias depois, ele sentiu saudade da namorada, entrou numa loucura, foi embora, largou lá. Mas como é que ele foi embora? São Bartolomé, pegou um avião de São Bartolomé e voltou pro Brasil, Na primeira parada... Não foi na primeira, foi 2 meses depois. Porque a primeira parada não foi São Bartolomé, né? Eu não sei. Miami, São Bartolomé, Quase 1000 milhas, né? A gente ia pingando. A primeira ilha que você tem em frente a Miami é Bimini, que está a 50 milhas. A gente fez um pinga-pinga, entendeu? Que legal. Velejava, parava numa ilha, embarco na praia, acampava, no outro dia saía para Andros, aí vai para Nassau, aí vai para um banco de coral, vai para Exumas Island, aí vai para Mayaguana, e vai indo, vai pingando. Óbvio que algumas distâncias eram 2 dias, né? Então tinha que velejar dia e noite, então aí era cansativo, era a nossa primeira experiência de velejar à noite, no barco aberto. A gente não tinha carta náutica detalhada de todos os lugares, o GPS era um negócio desse tamanho, né? Assim, uma primeira geração. E você não tinha meteorologia, que é o principal, né? Não tem ninguém no mundo hoje, nenhum navio, que viaja sem meteorologia. Você imagina um catamarã de... É o Hobcat, você sabe o Hobcat, aquele bem... Depois eu te mostro a foto. E aí... a gente era, obviamente, não era a estação do furacão, então não ia ter furacão, mas mau tempo a gente pegava, a gente era surpreendido, né, porque a gente não tinha informação. E quando tinha mau tempo, o que você fazia? Você baixa as velas, né, você vai risando, né, então conforme o vento aumenta, você vai diminuindo a hora vélica do barco até você ficar com Mas você se amarrava no negócio, que se tivesse... Nessa época a gente não usava cinto de segurança, porque no Hobcat a gente... Quando chegava de noite, ficava os dois acordados, né? Não tinha como dormir um e o outro velejar, não tem como. O barco é molhado, o tempo inteiro molhado, né? Então eram 48 horas velejando, era um desafio, né? E essa viagem teve um roteiro inédito. Eu sou muito amigo do Amir, né? Desde moleque. Quando eu montei o projeto, o Amir falou assim, Beto, tem uma ideia. Eu li um livro do Alexander von Humboldt, grande naturalista alemão, que em 1800 descobriu, porque o Humboldt ficou 2 anos e tanto navegando pelos rios da Amazônia venezuelana e colombiana. E ele fez um trabalho maravilhoso, né, de pesquisa e tal. Ele era botânico, ele era geógrafo, ele sabia muitas ciências. E ele descobriu, através dos jesuítas, que se você subisse o rio Orinoco, que é um rio venezuelano que corre, vamos dizer, do Pico na Neblina para o Caribe, o tamanho do Rio Negro, um rio gigantesco. Então ele corre para o Caribe. Então ele subiu o Orinoco, obviamente naquela época com índios, canoas e tal. Você sobe 1.800 quilômetros, corredeira, é uma loucura. E aí você encontra um canal chamado Cassiquiare, que não tem nascente. Ele sai do Orinoco e chega no Rio Negro, na fronteira tríplice Brasil, Colômbia e Venezuela. Ou seja, esse Cassiquiare, ele já corre para o lado do Brasil. Então você tem um fenômeno hidrográfico que é o único no mundo, natural, onde você sobe um rio contra a corrente e desce a favor sem tirar o barco da água, porque isso tecnicamente é impossível. Mas como é uma região muito plana lá em cima, no Alto Orinoco, na época da cheia, ele transborda e esse canal corre para o Brasil. Então a gente fez o planejamento a partir de um livro de 200 anos atrás, que era o que a gente tinha na mão. E a gente quando foi fazer a pesquisa toda, a gente foi para Brasília e tal, a embaixada venezuelana não tinha, falou que a Venezuela não tinha cartas hidrográficas. Você imagina um país não ter carta hidrográfica? Então a gente levou um mapa de Atlas desse de casa, assim.
que nem tinha o desenho lá do Caciquiara, porque era algo que ninguém sabia direito. Quanto que ano que foi isso? 94. Cacete. Bom, mas aí, qual o plano? Bom, tá bom, vamos entrar no Orinoco, né? Vamos pensar aqui. 93, né? Estamos fazendo planejamento. Só porque o Amir Klink falou que existia essa história. O Amir ele tem a coleção da National Geographic, revista papel inteira. Né? Ele tem as revistas lá desde... Ele comprou uma parte de uma coleção antiga e depois colecionava 1885, acho que a primeira National Geographic. E aí ele tinha, a gente pesquisou, ele tinha uma National Geographic de 1962 ou 3, eu não me lembro bem, que tinha uma matéria da viagem do Humboldt. Então a gente tinha esse documento para comprovar que de fato ele fez a viagem. Tínhamos o livro de história, um livro de história normal, Exploradores do Amazonas, que tinham 10 exploradores, inclusive o Humboldt, e um mapa de Atlas. E a gente fez a viagem do Caribe durante 100 dias, né? E quando a gente chegou na Venezuela, a gente já sabíamos que a gente ia entrar na floresta para chegar em Belém. Então, da Foz do Orinoco, no Caribe, até Belém eram 5.000 quilômetros de rios, sendo que o Orinoco contra a corrente e o resto tudo a favor. Mas a gente não sabia se tinha corredeira, como que era a corredeira, que ele sabia que tinha... E tudo vindo de Miami. No Robin Cat. Aí só que eu falou, bom, quando a gente entrar na floresta, a gente vai ficar uns 2 meses para fazer esse trecho, né? A gente não pode ficar sem uma proteção. Daí a gente construiu uma barraca em Key Largo, ao sul de Miami, um cara que fazia capota de lancha, a gente mandou um desenho, o cara fez tirava o mastro do barco, que tem os 2 cascos, né? Aquela lona. Ele fez um perfil de alumínio aqui, outro aqui, botou um tablado e a partir daí ele construiu uma barraca fixa, que era a prova de chuva, a prova de inseto, porque o problema na Amazônia são os insetos, né? E já os relatos do Humboldt, ele dizia que lá era o Inferno Verde. E de fato, a gente foi para o Inferno Verde. Se alguém acha que Ilhabela tem borrachudo, eu recomendo ir para o Caciquiara. Porque lá é nuvem, um negócio chamado ren-ren, que você não enxerga, o filho da puta meio pica, é nuvem. A gente tinha que andar com aquele, quando parava o barco... Tinha que botar aquele chapéu de abelha. Já manga comprida, calça, bota, porque não tinha como, uma loucura, assim. Bom, e aí a gente começou a subir, a gente montou, essa barraca foi para a Venezuela, o motor de popa, a Suzuki deu para a gente 2 motores de 8 HP, então a gente andava contra a corrente do Orinoco numa velocidade de uns 4, 5 km por hora. Dava para ir contando as árvores, né? Tão lento que aquela merda era. E passamos 75 dias. E aí foi uma viagem à parte, porque obviamente a gente entrou naquela floresta. Era uma loucura, porque, por exemplo, você está subindo o Orinoco contra a corrente. O rio, às vezes, você não enxerga do outro lado. Se você está na margem esquerda e tem um afluente entrando... Você vai pelo afluente. Você vai para o afluente, porque é contra a corrente. Se você está descendo, você nunca erra. Você vai para o mar. Mas a gente, às vezes, errava. Depois, quando a gente ligava o GPS, que comia uma bateria, a gente pegava longitude, a gente ia olhar o mapa, puta, nós estamos num afluente. Volta e procura o rio. Nossa, era uma loucura, assim. Só que, detalhe, gasolina. Só tinha 3 dias de autonomia. Onde você vai conseguir gasolina na floresta? Então, não tinha planejamento, porque não tinha como ter o planejamento. E esse foi um aprendizado grande, porque é muito... né? Hoje em dia não, mas fácil se você tem um bom planejamento, mesmo que você tenha que ajustar, você tem um plano. Quando você não tem um plano, você não tem por onde começar. Você fala, bom, vamos lá e a gente vai encontrar um jeito, né, de encontrar gasolina, né? E era assim mesmo, a gente ia indo, mateiro, índio, passando no meio da guerra da Farc, do conflito. A polícia federal venezuelana era corrupta. O cara olhava assim, a máquina fotográfica da gente e falou, me dá, isso aqui é meu. Era nesse nível, assim. Você perdeu a máquina? Não, porque quando a gente entrou no Orinoco, a gente parou em uma cidade chamada Cidade Bolívar, que é 200 milhas acima na Foz, e a gente teve que ficar lá parado para esperar vir do Brasil a barraca, essas coisas todas. A preparação da floresta foi lá.
E o comandante da base era um oficial da Marinha venezuelana muito graduado. E eu fiquei amigo dele. E ele falou, Beto, isso aqui é um antro de corrupção. Então ele fez uma carta e um cartão, e falando que ele era amigo pessoal dele, a gente tinha lá uma permissão também do Ministério do Interior, com o ministro assinando. Então ele falou assim, quando os caras chegarem vocês fingem que não falam espanhol, fala, não hablo, não compreendo, entrega as cartas, o cara vai olhar, vai ficar puto, mas vai liberar vocês, né? E era o que acontecia. E aí foi. A famosa carteirada. E aí, bom, essa parte fluvial foi interessantíssima, porque nós fizemos 2 paradas, assim, uma delas no Alto do Orinoco, a gente largou os barcos numa base militar, naval, e pegamos uma que eles chamam de rápido, né? Uma chata de alumínio comprida, e o cara andou 2 dias, andava rápido, né? Num afluente do Orinoco, até nós chegarmos, assim, no meio da savana venezuelana. E sabe essa formação que tem lá em cima no Monte Roraima, que é aquela coisa chata, alta, que sobe assim, né? Parece que passaram a faca, né? Chama Tepuy. E tem lá os tepuis nessa região que são super famosos. E tem o maior tepuy da Amazônia venezuelana, chama Tepuy Altana. A gente foi para lá. E aí a gente queria subir esse negócio, né? Aí não deu, a gente subiu um tepuy do lado e ficamos de frente para o Tepuy Altana. Mas tipo assim, era uma expedição dentro da expedição com um índio, que ele foi numa tribo pegar um guia. Não, uma loucura, assim. Eu fico pensando, não aconteceu nada de errado, só o que eu não sei. E nós estávamos em 4 nessa parte, né? Tinha um fotógrafo, o editor desse livro é um fotógrafo, Roberto Lisker, um sul-africano que entrou na viagem no Caribe, que eu conheci lá porque substituiu quem não estava entrando, e o Marcos, que voltou para a viagem, né? E a gente subiu o pico, depois quando entrou no Brasil, a gente escalou o Pico da Neblina, que é um trekking pesado, são 12 dias na floresta, entre sobe e desce são 4.000 metros, uma mochila pesadíssima, tá bom? A gente fez tanta coisa assim, depois, 75 dias, a gente chegou em Belém. Aí de Belém, tira a barraca, tira o motor, põe mastro novamente num dos barcos, né? E aí o desafio, Belém, Natal, a costa do Brasil é assim, né? Você vai daqui até Natal, é uma ponte, aqui tanto é que essa ponta aqui é a ponta mais a leste do Brasil, né? Tem o cabo do Calcanhar aqui, e Natal está um pouquinho para baixo. Esse trecho aqui, o vento é assim, e a gente vinha assim. O barco à vela, né? Se eu quiser ir no Pedro, e o vento vem de lá, eu não consigo ir lá. Eu vou para lá, até chegar lá. Então, o caminho fica mais longo. Só que nessa região do Brasil, ela é muito rasa. E justamente setembro, outubro, que foi o período que a gente tinha que fazer essa descida pela costa do Pará, Maranhão, Piauí nem tem costa praticamente, Ceará, a gente pegou a época do vento forte, que era 30 a 35 nós de vento, que é muito vento. Então, o barco foi destruindo o barco. Caía mastro, quebrava rebite, arrebentava leme. Todo dia quebrava o barco. A gente ficou 50 dias para fazer 1.000 milhas. E paramos em Natal para reconstruir os barcos e depois descemos até Ilhabela. Um belo dia a gente chegou em Ilhabela. Totalmente magro, queimado e completamente diferente. Eu voltei um outro ser. Né? Um ano com 3 camisetas, 3 bermudas, uma sandália havaiana, um topsider, não comprei absolutamente nada e foi o ano mais feliz da minha vida até então. Quantos anos você tinha? 36. Olha, novo pra cacete. Então, boa noite. Nos entendemos, porque nós não falamos a mesma linguagem, que é a linguagem que conecta, que é a linguagem do amor, que era aquela linguagem daquela noite. A gente não fala com amor, a gente fala do jeito que dá, né? E essa foi uma experiência única. Okay. Na floresta foi a mais. A gente dormiu em outra tribo de índios, tivemos outras conexões. O Pico da Neblina foi uma viagem à parte, mas do ponto de vista assim, do encontro, foi realmente essa. Tiveram outros episódios, né? Porque uma viagem de 10 meses, né?
muitos pescadores que nos acolheram, o barco caía mastro, a gente era resgatado por jangadeiro, ia parar na comunidade, jantava na casa dos jangadeiros, resolvia o problema das quebras com eles. Em 94, o Brasil era muito diferente, né? Hoje o Nordeste está invadido, né? Por pousadas, por especulação e tudo mais. Não existia isso, né? Eu conheci o Nordeste inteiro em 78, 79. Mas em 94 ainda tinha uma... Mais rústico. Hoje em dia é difícil, né? Como é que você soube que o Brasil... Às 8 a gente não sai daqui hoje. Aí a segunda viagem foi uns anos depois. Nós saímos de Porto Montt, no mesmo barco. Cabo Horn, nós descemos a costa do Chile inteiro, dobramos o Cabo Horn lá embaixo, na América do Sul, e subimos a Patagônia Argentina até o Rio de Janeiro. 170 dias, foi uma viagem muito mais ousada, frio, mau tempo, vendaval, ondas gigantes, água de 4 graus, muita chuva, muita neve. Então foi uma viagem desafiadora. É surreal, né? Aí, foi 2000, 2001. Parece mentira que ele fez isso. Tem livro. Tem 9 livros. E aí a terceira viagem foi, eu creio que foi a mais ousada de todas. E começou com uma brincadeira, né? Porque quando essa viagem da Patagônia terminou, ela terminou no Boat Show do Rio. A abertura do Boat Show lá na Maré da Glória era a nossa chegada. E aí que legal. a gente marcou um encontro, né? A gente tinha que chegar no Rio de Janeiro dia 21 de abril, meio-dia, 170 dias antes a gente saiu de Porto Montt. Imagina num barco sem cabine, sem motor, né? Chegamos, meio-dia. E aí teve festa, a coletiva de imprensa e tal, e o Amir estava lá, e o Amir fez uma brincadeira, falou, pô, Betão, vocês subiram o Everest de Sandália Havaiana, né? Eram 2 barcos, 4 velejados, essa vez foram 4 fixos, né? E aí ele foi irônico, falou assim, Betão, era mais fácil ter ido para a Antártica. Eu falei, puta ideia boa. Ele falou, não, esquece essa bobagem aí, porque é uma cagada fazer um negócio desse. E eu voltei para casa pensando nisso, né? Pô, será que dá para ir para a Antártica no Hobbycast, né? E aí surgiu o projeto e mudou, em vez de 2 barcos, fui sozinho, mas eu contratei um veleiro polar francês, que eu havia conhecido em Ushuaia, para ir atrás da gente. Se desse um problema, a gente tinha um resgate, né? Infelizmente, não aconteceu nada de errado. A gente chegou na Antártica, a única vez que um barco sem cabine aberto chegou nesse continente, na Antártica. E aí, 2004, nós fizemos Miami, Nova York, numa competição de 1000 milhas, também num catamarã de 20 pés de regata. Em 2005 a gente saiu de Nova York e foi num barco de carbono de 155 quilos até a Groenlândia, 90 dias, foi uma loucura. E aí não tinha mais para onde ir, nem para baixo nem para cima, né? Aí, começar a pensar dar a volta ao mundo assim. Só que aí é um problema, porque as viagens, bem ou mal, eram costeiras, né? Então a gente parava, algumas das distâncias... O Drake não, quando a gente foi para a Antártica, ficamos 84 horas sem dormir para fazer as 500 milhas. Mas quando você sai do Pacífico, né, você olha, Vinha Del Mar, a primeira terra, que é Ilha de Páscoa, está 20 dias, não dá para ficar 20 dias sem dormir. Aí mudou o barco, a gente instalou na lateral, parecia um sarcófago para colocar o saco de dormir, e o barco ficou um pouco mais volumoso para a gente poder levar os equipamentos, mais comida. E assim a gente fez o Pacífico inteiro até a Austrália. Foi uma viagem dificílima, o barco quebrou demais. Foram 10 meses com todas as quebras, uma loucura. Depois, 2013, nós fizemos Cape Town, Ilhabela, atravessamos o Atlântico Sul. Lembrando que todas as viagens foram únicas, né? Ninguém havia feito antes essa viagem. Você está no Guinness Book? Sabe por que eu não estou no Guinness? Porque você não... Não, porque um recorde ele tem que ser tentado por várias pessoas, né? O recorde do quê? Só. Não é um recorde, então... Essa eu não sabia. Tentar e não chegar. E aí, agora em 2022, nós fizemos a passagem noroeste, que é uma passagem lendária no Ártico, que ela só pode ser feita no verão, porque a calota polar vem desgelando. Então, nós também velejamos com um barco aberto pelo Ártico. Quantos graus abaixo do zero? Oi? Quantos graus abaixo do zero? Não, no verão não tem temperatura negativa, né? Mas 0 graus no meu barco já é frio. Já é frio, 2 então. graus. Porque tem a combinação do vento, né? Do Sensação, né? E como o Ártico tem muito pouco vento no verão, ou muito vento, a gente fez um sistema de pedal, que a gente pedalava nos dias que não tinha vento e giravam hélice.
Porque o conceito das viagens é energia limpa, né? A gente só andou, ao contrário dos veleiros que viajam pelo mundo, que tem cabine, todos têm motor, e todo mundo, bem ou mal, uma hora que o vento está fraco, liga o motor. A gente nunca teve motor, salvo no Orinoco, porque não tinha como ter motor. Então, velejar essas 8 viagens pelo mundo, num barco sem motor, sem cabine, sem assistência, né, praticamente, e tá vivo, É um milagre. é um milagre, porque a gente... Confia, muita confiança. Você podia falar, não, você é um bom planejador. A gente sabe que isso seria uma falsa afirmação, porque muitas coisas que a gente pensou deu errado. O que eu posso dizer é que a gente foi talvez competente ou feliz, que a gente sempre soube resolver os problemas bem, tomar as decisões corretas, mas eu falo claramente que tudo que aconteceu errado nos momentos certos. E que se tivesse acontecido uma coisa errada num lugar que não podia acontecer, a gente não teria terminado com êxito. Então, isso não dá para saber por que isso aconteceu, né? O mastro caiu numa hora boa. Nunca é uma hora boa, mas não podia ser no Drake, no meio da Antártica, né? Numa tempestade, sozinho no meio do nada, né? Então, quando você faz 8 viagens, que você tem assim, cada viagem tem uns 5% de chance de êxito, se você fizer uma combinação matemática, é 0,0025, eu já fiz essa conta. Então, ou eu sou uma holografia que está aqui falando para vocês, Ou humanoide. Ou humanoide. Humanoide. não, uma pessoa muito abençoada, né? Assim, que teve, Ok, lá. que tem um propósito, né? E alguns anos atrás, como eu falei, um desses 9 livros é um livro que eu escrevi, onde tem um personagem, é um livro em quadrinhos, para jovens de 12 a 17 anos, para ensino médio, que fala sobre o plástico nos oceanos. Então, a maneira que eu encontrei na minha vida de devolver essa alegria de poder estar vivo, de ter feito tudo isso, é hoje colocar esse projeto em pé, está acontecendo isso agora, nas escolas públicas, para falar sobre o plástico. Então, o livro é um livro de 200 páginas, 208 páginas, com texto e quadrinhos, tipo Tintin ou Asterix, lindo livro. E aí, esse livro, ele tem 44 QR Codes. Esses QR Codes, o aluno, ele vai lendo, vai apontando o telefone e ele cai numa plataforma de streaming. E esse conteúdo, então, a história do livro conta a aventura do espaguete e do picolé. O espaguete sou eu, que era meu apelido na escola. O picolé é meu cachorro, que eu enfiei nessa história aí. Então, é um garoto que sai de Santos com o cachorro dele e vão averiguar a contaminação dos oceanos na Patagônia. Escolhi a Patagônia porque eu já fui para lá, tem muita vida animal, dá para criar muita história e tal. E ficou muito bom o texto. E aí a gente fez os quadrinhos com o Olavo, não sei o quê. E a plataforma de interativa, quem fez o conteúdo com a gente foi a Anima Educação, porque é um grande grupo educacional. Então, todos os links são temas do ensino médio que tem que ter na sala de aula. Então, tem biologia, geografia, reciclagem e tudo mais. E tem um manual... Quem conhecia aqui, você vê quanta coisa boa tem no Brasil. Tem um você manual, não dá palco, né? Tem um manual do professor, que você não pode chegar numa escola, doar o livro e virar as costas. Você tem que ensinar o professor a ensinar os alunos. E eu estou começando a gente, depois eu posso contar a história com mais detalhe, mas eu creio que o próximo degrau desse projeto é animar o espaguete, né, fazer uma animação e botar uma IA nele. Porque só o conteúdo das 8 viagens que eu tenho, de todos os diários, fotografias, relatos, tudo que a gente... E ele virar um personagem defensor do meio ambiente, dos oceanos, para interagir com os jovens. E aí a gente vai ter que ter um parceiro para fazer isso, obviamente, mas isso vai ser um projeto revolucionário. Isso é uma coisa que eu conto para vocês. Eu estou agora conversando com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Não existe uma escola no Brasil, não existe uma prefeitura do Brasil que fala sobre o plástico nos oceanos e nos rios. Sendo que eu voltei de Santos hoje com a Isabela, nós fomos visitar um lugar que segunda vez que eu vou, chama Dique da Vila Gilda, que nem os santistas conhecem,
o segundo rio mais poluído do planeta fica em Santos. Olha, tudo com plástico, a maioria. É uma comunidade de 30 mil pessoas que moram num manguezal ali, em cima de palafitas, e embaixo deles tem plástico, lixo e merda. Então, as casas são todas com palafitas de madeira, o cara serra um buraco, é o banheiro, e ele pesca do lado onde ele usa o banheiro. 30 mil pessoas. Uau. E do lado a prefeitura fez um centro comunitário maravilhoso, de arte, não sei o quê. E o nosso, como eu sou santista, o livro nasce com personagens santos e tal, eu quero que o projeto nasça em Santos. E a nossa estratégia é fazer um filme chamado Mar de Plástico, onde a produtora que fez o filme da gente, o Rota Polar, que depois vocês podem assistir, é muito legal, que é o mesmo do livro que vocês vão ganhar, ela vai fazer uma coprodução com os alunos do DIC da Vila Gilda, que chama Arte no DIC, e os alunos da Rede Pública de Santos. E aí nós vamos fazer um filme contando a história desse lugar e mostrar para a sociedade brasileira que o rio mais poluído do mundo, o segundo, está aqui e que não tem ninguém olhando por isso. Possivelmente a água que a gente toma tem microplástico, nanoplástico e assim por diante, né? Boa. Boa, pai. Posso fazer uma pergunta? Por que você começou essa história? Por que em 94 você chegou e disse assim? Qual foi o propósito dessa É um filme dos anos 70 de surf. Isso, Que é o sonho de dois surfistas darem a volta ao mundo e surfar nas ondas. E aí? É um dos dramáticos. É o filme mais famoso, é o primeiro filme de surf do mundo, né? Isso Rápido, tá? Vamos uma coisa muito visual, para mostrar o que é o grupo. E aí nós vamos ter os ingressos unitários, mas o nosso foco é trazer os empreendedores, os líderes e os liderados. Por quê? Porque se a gente quiser fazer uma transformação, a gente tem que estar com o time junto, não é isso, Pedro? É isso aí. E aí eu quero que você fale para eles o nosso novo conceito com o framework. Cultural. Você já tinha escutado... Um hotel olhando uma lareira. O problema é ir pra rua. Olha. Pô, o pessoal vai querer esse também, né? Até aí tem. Esse é o livro, hein? Aí deu. Aí tá bom. Esse é o livro. Esse aqui é uma. E a ideia desse livro, puxa um pouquinho, Pedro, só para ficar retinho. Boa. Pra cá. Esse livro tem uma história interessante. Aí. Se vocês vierem aqui, esse lado é o lado que tem os diários de bordo e a viagem. Do outro lado são textos do Atlântico e seres abissais. Mas a história é a seguinte, foi África-Brasil. Há milhões de anos atrás, a África e o Brasil estavam juntos, né? Elas se afastaram lá na Pangeia. Então, aqui tem a África, lá está o Brasil. Quando eles abriram, apareceu o Atlântico. E aí surgiu a viagem. Então, se vocês olharem, as fotos do meio é um horizonte único. Porque quando você está na África e olha para o Brasil, ou do Brasil para a África, você só vê um horizonte. E você caminha, a gente caminhou 37 dias só vendo o horizonte. Então, o horizonte está aqui, ó. O tempo inteiro é uma linha única de horizonte. Com os diários reduzidos. Então, os continentes se abriram, apareceu o Atlântico e apareceu o horizonte e a nossa viagem. Essa foi a linguagem gráfica do projeto. E olha que legal, ali também é um horizonte ali, aquela arte moderna ali. Aqui sim, é verdade. É um horizonte. E o outro lado do livro, né, que a gente não tem que fechar inteiro, mas só para vocês olharem assim, são seres abissais do fundo do Atlântico, com textos sobre o Oceano Atlântico. Então aqui fala sobre vikings, vinhos, ventos, cabo bojador, bacalhau e assim vai. São vários pequenos textos sobre o Atlântico. Então também é um livro diferente, né? Esse é bem definido. É um projeto de
Quanto tempo? Para fazer? É. Também foram uns 2 anos. Também foi empréstimo. A gente descobriu a China porque ninguém fazia um livro desse no Brasil, uma impressão assim. Aí fomos para descobrir na China uma gráfica que fazia. E aí viramos clientes dele. Né? Porque é incrível. Você viu a dificuldade para pegar uma impressora disso? Você pode ler o livro normalmente também, não precisa abrir ele. Né? Só que aí, se você quiser colar, se quiser colar numa parede, você tem uma exposição fotográfica também. É um projeto. Quer dizer, os livros são todos muito legais. Aqui, ele é vazado, a capa, né? A África. Então, quando você abre aqui, você vê a nossa viagem. Mostra aqui, Beto, aqui. Olha que legal. Legal. E é um livro... Enquanto ele é autônomo. Você falando, eu fiquei pensando, né? Porque é eu, nós, todos nós, né? Mas o eu já somos nós. Isso. Porque você tem o eu No inconsciente. E o teu eu superior, né? Isso. Então, cada um aqui somos nós já, né? Todos nós já tá aqui, entendeu? Mas para a pessoa... Que nem é corpo, mente e espírito. O espírito já é conexão. A gente tá todos somos conectados, entendeu? Exatamente. Deus de Spinoza, né? Sim. Deus Espinosa. Então o barco, né, eu gosto de escrever, eu tenho um texto meu que eu falo assim, todo ser humano precisava de 3 coisas na vida, precisa de 3 coisas: tempo, silêncio e espaço. Silêncio, por quê? Porque muitas vezes existe algo sendo sussurrado no teu ouvido e você não está prestando atenção, porque tem muito ruído. Tempo, porque viver, estar vivo aqui é um compromisso que você assumiu, você não lembra o tempo que foi dado para você, então você precisa honrar esse tempo, né? Então você precisa dar sentido ao tempo, então você precisa de tempo para pensar nisso, tempo para olhar para isso, e tempo e silêncio, tempo, silêncio e eu falei espaço. Quando você está velejando no mar, né, principalmente as minhas travessias oceânicas, que a gente sai da África, né, o que você vê até avistar Cabo Frio? Água, horizonte. E o horizonte você caminha e nunca alcança o horizonte. Não tem como alcançar o horizonte, né? Porque ele é uma linha inatingível, né? E ela é mais ou menos como se fosse aquilo que a gente chama de utopia, aquele mundo perfeito, desejado. Mas para que serve a utopia? Para dar uma direção para a gente. Mesmo que você não crie ou alcance esse mundo utópico, mas você tem um sentido para ir. E o horizonte é isso, né? Você nunca vai alcançar, mas você tem aquela direção. E aquele espaço vazio que a gente tem no meio do oceano, que é aparentemente boring, como fala? Chato, monótono, entediante. Nos primeiros dias ele é entediante, porque é tudo igual. Só que na medida que o tempo vai passando, você vai vendo que aquele lugar que parece um lugar vazio, quer dizer, ele é vazio de gente, mas parece que ele é vazio de nada, só água e céu, tem muitas coisas acontecendo. Só que, como a gente está aqui nesse mundo de estímulos, bilhões, né? Você está vendo milhões de coisas aqui, telefone, não sei o quê, você está acostumado a ter uma vida povoada de estímulos. Só que os estímulos no mar, eles são sutis. Isso. E quando você percebe isso, você entende que o espaço que nós temos na nossa vida, que é quando você nasce, você ganha um livro em branco, né? Para você escrever a tua história. Essa é a possibilidade de criar, né? Você precisa de espaço para poder criar. Se você não tem espaço vazio, como é que você vai criar? Então, e a coisa, né, do espaço e do espaço vazio para ter a criação. São 3 coisas fundamentais na vida de qualquer ser humano, né? Tempo, espaço e silêncio. Então, Marcelo. Então, porque todo mundo aqui deve ter sócio. E às vezes o mar para
o som tá ensurdecedor e você pede assim, cala a boca. Vilela, é tudo um L só. Na verdade, é um case de muito sucesso a minha, assim, foram 8 viagens. A primeira, nós éramos jovens, 36 anos, nem tinha ideia do que ia acontecer, né, a primeira viagem. E como passou muita gente no barco, né, na expedição, foram 19, né? Teve de tudo, assim. Teve gente que reagiu muito bem, teve gente que quis ir embora, teve gente que ficou deprimido, que sentiu saudade da família, gente que não aguentou o desconforto, teve tudo. Na segunda viagem, obviamente, não repetiu o erro de ter tanta gente. Por quê? Porque não tinha o compromisso de quem começou com a chegada. Totalmente, isso aqui é uma missão. Os 4 que saíram, eu tenho que chegar. E na primeira, o cara passa um mês, sei lá, ele vai fazer umas férias. Se depois ele vai embora, descompromissado. Não tinha, vamos chegar, sabe assim? Aquela garra. Então, na segunda viagem, eu montei, né, 2 duplas, que era um argentino brasileiro e um argentino brasileiro. E foi interessante, mas eu tinha um sócio no projeto que era uma pessoa bastante difícil, apenas porque eu trabalhei, porque eu tive bons companheiros, porque a gente estudou, porque a gente planejou, porque a gente tomou boas decisões, porque a gente errava e aprendia. Podia ficar falando aqui essas papagaiadas que ficam falando nessas palestras aí motivacionais, porque isso é mentira. Isso é totalmente desumano, porque nós somos falíveis. Porém, eu tenho uma percepção de que muitas coisas que acontecem na nossa vida e nos trazem para uma posição como a tua, que a tua empresa, além de todo o teu talento, tem algumas coisas que talvez você saiba ou não, que te levaram para esse lugar e tem um propósito para te levar além. Estou falando de uma questão espiritual. E as coisas, muitas vezes, acontecem através de nós e não por nós. E isso é importante, você ter essa dimensão, porque quanto mais sucesso você faz, vamos dizer, eu fiz 8 viagens, eu sei que tem uma porção de gente que olha para mim e acha que eu sou um super-herói. Eu fico falando, gente, que ilusão a pessoa achar isso, sabe? É sempre uma vontade que a gente tem de aumentar, sei lá, por admiração, sei lá por que a gente gosta de criar essa fantasia do super-herói. E não da pessoa que trabalha, que fale, que se reergue, que aprende, né? Não um super-herói. E por quê? Porque eu sei mesmo que o nosso limite ali de errar e acertar é muito pequeno. Como eu falei, caiu o mastro nos lugares, né? Caiu já, quantas vezes? 4 vezes o mastro do meu barco. E agora no Ártico, nessa viagem, vocês vão ver, tem uma foto do barco aí com o mastro caído. E como foi que aconteceu isso? A gente estava velejando, eu e o Igor, tinha uma condição boa de vento, até um vento forte, mas estava chovendo, estava fechado o tempo, era 24 horas de luz, porque ainda era julho, que tinha luz permanente e tal. Uma hora o Igor foi descansar, eu fiquei no leme. Marcelo, começou a dar uma coisa aqui na minha barriga, que sempre dá, quando eu tenho uma intuição de que alguma coisa está errada. Aí eu comecei a olhar para o barco e falei, será que tem alguma coisa quebrando? Comecei a ficar ligado, né? A gente nunca, por exemplo... Sentiu antes a gente nunca veleja de fone de Isso ouvido. é o empírico, né? A gente tem que escutar o barco, né? Se tem um clack, alguma coisa. Se você está de fone, se ouvir um clack, você não vai ver lá o que vai acontecer depois do clack, né? Então você fica estudando o barco, fica ali analisando, sentindo, porque a gente... É tanto tempo que você veleja que você sente o barco, né? E eu olhando, eu falei, não tem nada de errado aqui, mas eu estou sentindo que ele tem que parar o barco. E aí o Igor estava dormindo, eu falei, puta, mas eu não quero acordar, ele está descansando. Aí na hora, a gente tem aquele sistema de pedal, que a gente pedala, o negócio soltou, fez um barulho, e ele acordou. Aí ele lá puxou o cabo rapidamente e guardou o pedal. Eu falei, Igor, cara, eu tô com uma intuição que a gente tem que parar. Ele falou, por quê?
você está achando que o barco está quebrado? Eu falei, não, eu não tenho nenhuma razão racional para a gente parar, mas a gente precisa parar. E a costa ali era, vamos dizer, naquele lugar que a gente estava no Ártico, era assim, reta, e tinha muito vento. É ruim para você parar num lugar assim. Agora, se tem um lugar assim, que tem vamos dizer, o vento está aqui, e aqui faz um degrau a costa e continua aqui, você vem com o barco aqui, para aqui, você está protegido, não tem onda, não tem tanto vento. Né? E a gente estava velejando assim. Quando ele falou isso, eu olhei assim e falei, aliás, acho que estou vendo um degrau, uma entradinha, vamos lá. A gente olhou, tinha. A gente manobrou o barco, jogou a âncora e baixamos as velas. Ele falou, bom, então vamos aproveitar dar uma dormida, né? Para recuperar um pouco, né? Deitamos, deu 3 horas, a porra do mastro caiu. O barco parado. Isso nunca aconteceu hoje para ninguém. Porque o mastro só cai com o barco andando, porque tem um esforço da vela fazendo pressão nos cabos, nos estais, né? Mano, tomamos um susto, aquela merda fez um puta barulho, bum, no mar. E aí ele saiu igual um coelho ali na polpa do barco. Eu olhei e falei, meu, o mastro caiu, como o mastro caiu? Aí a gente foi ver, eu recolhi o mastro, carbono, né? Puxamos tudo para cima, amarramos, o Igor filmando, tá no filme isso. Aí a gente foi olhar o cabo lá em cima. Esses barcos são muito modernos. Antigamente era um cabo de aço. Agora é Spectra, que parece uma corda de varal. Só que aquilo lá é forte na tração, mas se você pegar um estilete, você corta. Né? O cabo de aço você não faz isso. Mas ele, nesse sentido, ele é muito forte e leve. E aí o mastro, como trabalha, era um barco novo. O fabricante deixou lá em cima, onde esse cabo foi amarrado, um pequeno desnível de uma superfície de carbono e titânio, e fez um degrauzinho, que era uma lâmina. Aquilo lá ficou roçando e o negócio partiu e quebrou. Mas já quando que a gente ia para pensar um negócio desse? Nunca. Agora, qual que foi a minha motivação de parar o barco ali naquela hora? É a experiência, Uma conexão. né? Não tinha razão, tecnicamente falando. Era um dia para a gente andar muitas milhas, porque como tem pouco vento, quando tem vento tem que andar muito para aproveitar. E se tivesse caído com aquela merda andando, podia quebrar o mastro, podia rasgar a vela, podia machucar a gente. E o que aconteceu? A gente descansou, quando o vento caiu, a gente pedalou até a praia, colocamos o barco de um jeito, saímos com a arma para ver se tinha algum urso polar, né? Na região, tinha uma falésia atrás, não tem nada. Começamos a operação de subir o mastro, 3h20, se eu não me engano. O mastro estava em pé, tudo certinho, continuamos vendo. Eu digo assim, é tudo por um fio, sabe? Então, quando você termina uma viagem, o sentimento é de alegria e de alívio. Porque você está fazendo uma coisa que ninguém fez. E você não tem, vamos dizer, uma bibliografia, você não tem uma comparação para você falar, estou indo além ou não estou indo além, sabe? Toda viagem para a gente está descobrindo uma coisa, né? Uma coisa nova. E a gente tem, cada vez colocando a barra mais alta, né? Cada vez a viagem é mais complexa. Nós somos exatamente iguais nesse sentido. Eu nunca encontrei uma pessoa na minha vida tão parecida comigo como ela, porque nós temos a nossa espiritualidade, temos a nossa conexão, mas eu creio que todas as vezes que você dá um nome para algo que é extremamente maior e mal compreendido, você fecha, você restringe, né? Então, a nossa conexão, acho que de todos nós, com o que a gente chama de Deus, ainda é uma criação, uma ideia mental. E eu prefiro olhar para a minha conexão espiritual a partir das minhas experiências, não das minhas crenças nem de dogmas. Eu não costumo terceirizar o meu poder, né? Delegar o meu poder para uma igreja, para um líder espiritual, para um guru, para um monge do Tibete. Eu entendo que cada um escolhe a sua maneira de se conectar, não estou dizendo que é certo ou errado, mas eu sempre optei desde moleque em ser livre. E ser livre é buscar a minha conexão. Pode ser através da meditação, através de um abraço de um amigo, através
da minha conexão com o vento, principalmente, que eu me conecto muito com esse elemento, através das dores da minha vida, das minhas fragilidades, é aí que eu encontro a minha conexão. E eu entendo que o que está acontecendo no mundo hoje, a grande desconexão humana, ela está acontecendo porque a gente não está sabendo ainda como lidar com essa tecnologia, né? Principalmente os jovens, né? Então as pessoas estão muito conectadas aos estímulos das telas, mas estão desconectadas delas, né? Por que eu falo isso? Porque a fada conhece eu chamo ela de fada porque ela é uma fada, viu? Só para vocês saberem. Uma fada. Há uns 3 anos atrás, eu todo janeiro eu falei, eu fico na ilha velejando. Aí eu ponho lá no meu Instagram, quem quiser velejar comigo, me mandou uma mensagem, aí marcou o Lucas, cara de tecnologia. Apareceu lá um moleque nerd, super simpático, um gordinho, boa gente pra caramba e tal. Ia pra ele, do barco, como funciona a vela, os cabos, não sei o que, vamos velejar. Aí falou, tá preparado? Daqui a pouco você já vai guiar o barco, né? Saímos pra velejar, dia lindo, aquela Serra do Mar verde e tal. Deu meia hora, o moleque começou a chorar. Eu falei, cara, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo maravilhoso. Eu não sabia que a natureza emociona. Eu falei, hã? Como é que é? Ele falou, Beto, eu fiquei aí, marquei essa aula faz um mês. Aí eu entrei no YouTube, vi drone, vi ilhabela de tudo que é jeito, semana de vela, pra que eu vou pra ilha se eu já vi tudo? Aí ele me falou, mas eu achei que seria legal conhecer vocês. Falei, Beto deve ser uma pessoa interessante de conversar e vim mais por você. Só que agora eu cheguei aqui e tô vendo que velejar e ver a natureza, a gente sente, e na tela eu não havia entendido essa diferença. Pra mim, quando ele falou isso, eu falei, você está brincando comigo, né? Porque para mim, a minha vida foi o contrário, né? E ele falou, Beto, a minha geração é assim. A gente viu na tela, acho que já sabe que está visto tudo, que já entendeu. E ele falou uma frase que foi um dos motivos que eu faço hoje uma outra coisa que eu vou contar. Ele falou assim, a minha geração troca a tela pela experiência. E não existe como a gente se conectar espiritualmente através de uma tela. Não tem como a gente se conectar através de um livro só. A gente precisa sentir, a gente precisa chorar, sorrir, sofrer, ganhar, quer dizer, a gente precisa experimentar. Né? Não tenho como contar para você aqui como é velejar, mas se você for para Ilhabela velejar comigo, você vai ter experiência de velejar. Eu nunca vou te explicar o que eu sinto. Né? E mesmo quando você estiver comigo velejando, eu jamais serei capaz de entender o que você está sentindo. Porque é a sua experiência. Ela é única para todos nós. Todos nós velejarmos, cada um aqui vai sentir algo diferente. E a conexão espiritual é isso também. Então, e essa conversa com o Lucas foi reveladora. Esse rapaz voltou para São Paulo, foi para uma academia, emagreceu, tomou a decisão de mudar para Florianópolis, fez aula de vela, o cara é um puta kitista, velejador hoje, está forte, pedala, vira um atleta e trabalha com tecnologia.